Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos orar então, vamos respirar, relaxar, silenciar a mente, porque só o ato de silenciar nós já estamos orando, porque o silêncio é uma prece. Vamos então unir os nossos pensamentos. Divino amigo, Mestre amado, como é bom quando nos reunimos em Teu nome, em torno do Senhor, para ouvirmos as Tuas lições, Jesus, em nosso lar. É do jeito, Senhor, que o Senhor gosta, que o Senhor nos convida, a família reunida. Não só a família consanguínea, mas a família espiritual. Nós, Senhor, pedimos a Tua presença, Jesus. A presença dos Teus mensageiros de luz nos nossos lares. A Tua luz, Senhor, para que nos ajude numa compreensão mais lógica, mais racional, mas que acompanhe, Senhor, o sentimento, a emoção, o coração, porque a letra mata e o espírito vive. Nós te pedimos, Jesus, o amparo, a assistência, a proteção e a inspiração. E te pedimos a permissão para mais um Evangelho em nosso lar. Muito obrigado, Senhor, que a Tua paz possa envolver a todos nós. Graça te damos, que assim seja. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus, item 5, aqui o professor Allan Kardec, ele vai pegar o Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Nós vamos primeiro ler esse Evangelho, o Evangelho de João, e depois nós vamos pegar o livro Boa Nova, tá? Se você tem ele aí na sua casa, pega lá, porque esse diálogo é muito bom para a gente entender. Vamos começar pelo Evangelho, que Jesus nos guie. Sempre eu vou lembrar, 4 evangelistas, 4 pessoas em épocas diferentes falando das histórias do nosso Senhor Jesus. João foi o último evangelho a ser escrito, dizem a tradição que ele já estava com uma idade muito avançada, com quase 90 anos. Então, obviamente, ele ditou o evangelho e alguém foi anotando aquelas lições que ele carregava ainda em sua memória, tá? Então, anotou João. Ora, existia um homem entre os fariseus. Lembra que o fariseu, dentro do judaísmo, era os sacerdotes, eram os doutores da lei. Eram aqueles que conheciam a Torá, conheciam o Antigo Testamento, e eles ensinavam. É como se fosse hoje um sacerdote, né? Um padre, alguma pessoa que conhece bastante, que se vestia de forma diferenciada, entendeu? E que era eles que iam para a sinagoga para ensinar. Então, eles tinham assim, eles eram
olhavam para ele com atos de muito respeito. Então, o fariseu era aqueles que conheciam a Torá. E por que a gente fala assim? A Torá, gente, escrita ali no hebraico, imagina. E o hebraico, só quem sabia o hebraico era justamente os doutores da lei. O povo mesmo, o povão, na época de Jesus, já não falava mais o hebraico. Eles falavam um dialeto chamado aramaico. Então, a fala ali era o aramaico. O hebraico era uma língua que era usada só dentro do templo, só dentro da sinagoga. E o povo não entendia não, só quem entendia eram os doutores da lei. Então ver um doutor da lei falando em hebraico era um ato assim de uau, né? Ele é um doutor da lei. É por isso que na obra Paulo Estevão se espantam quando Paulo começa a palestrar em hebraico, porque isso já denotava que ele era um doutor da lei. O idioma que era falado era o aramaico e o hebraico era uma língua litúrgica. Quem sabia eram os fariseus, eram os doutores da lei, tá? Então, fariseu, doutor da lei. Entendeste? Então, bora lá. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos. Entre os fariseus. Então, ele era um doutor da lei. Nicodemos, o nome dele. Ele era senador dos judeus. Não tinha nada a ver com os romanos, tá? Isso era dentro da sinagoga. Que veio à noite encontrar com Jesus e lhe disse. E eu acho até interessante esse texto. Vamos ver o que o Boa Nova vai dizer. Mas ele veio à noite. Quando se procura à noite, eu só me lembro, eu reporto logo a quem? A obra há 2000 anos, quando o senhor senador Públio Lentulus, a pedido da filha, a Flavinha, foi em busca de Jesus, porque a Flavinha estava com hanseníase, chamava na época lepra, e ele chegou vendo a filha no estado muito deplorável, ela criança ainda, e ele perguntou, minha filha, peça o que você quiser, papai manda buscar qualquer brinquedo em Roma. E ela só fez dizer, papai, eu queria Jesus. Só vai buscar Jesus, né? E o pai já tinha prometido. Então, para ele ir até Jesus, ele sabia ali a redondeza que Jesus ficava em torno do lago do Tiberíades, né? O lago do Tiberíades, que a gente sempre fala, que era onde Jesus sempre evangelizava também. Ele voltava da barca, da pesca, e ali já estava a multidão esperando, e ali Jesus ficava falando das lições divinas, no lago do Tiberíades, ou também chamado Mar da Galileia, né? E o que ele fez? Ele foi no finalzinho da tarde, já chegando à noite, sabe por quê? Para que ninguém o visse. Porque seria vergonhoso um senador romano ir atrás de um galileu. Não ia ficar muito bem. Então ele foi de uma forma que ninguém enxergasse. Às vezes assim somos nós, né? Nós vamos ao centro espírita meio escondido, porque não quer que ninguém veja que a gente está entrando no centro espírita, né? É hipocrisia nossa. Então isso sempre existiu. Então na época de Jesus não era diferente. Então procurá-lo, porque quem que estava em torno de Jesus? As pessoas simples. Os intelectuais não buscavam Jesus. Então ele foi à noite. E aqui a gente vê essa observação. O Nicodemos, ele foi o quê? À noite. Que veio à noite encontrar com Jesus e lhe disse, com certeza lá na casinha de Pedro. Vamos já ver o Boa Nova. Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, que é o doutor da lei. Porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele, com Jesus, ele disse. Então, Jesus foi identificado pela multidão e por alguns por conta dos milagres que ele fazia. Então, se Jesus tivesse apenas vivido o amor e falado do amor, não teria surtido tanto efeito. Se surtiu, foi por conta dos milagres que ele fez. E esse era um dos pontos para o identificá-lo. Mas, gente, os milagres, parece assim que
a lição de Jesus, a lição do amai-vos uns aos outros, está acima de qualquer milagre que ele fez. Porque mesmo que ele tenha levantado Lázaro do sepulcro, Lázaro morreu. Mesmo que ele tenha devolvido a visão a cego, o cego um dia desencarnou. Mesmo que ele tenha levantado a sogra de Pedro, que já estava mais para lá do que para cá, ela também desencarnou. Então, os milagres de Jesus foi um recurso pedagógico para chamar a atenção das criancinhas que estão no cercadinho. Que a gente dá muito mais atenção à cura do corpo do que à cura da alma. As instituições que dizem curar corpos físicos têm filas. As instituições que oferecem as lições de Jesus, senta aqui, vamos estudar, essas estão vazias. Então foi um recurso. Então aqui você vê o próprio doutor da lei, que conhecia a lei. Ele diz assim, eu sei que você vem de Deus porque o Senhor faz milagres. Só Deus estando contigo para fazer isso. A gente vê o caminhar do apóstolo Paulo. Sempre o que chamava atenção eram os milagres. E quantas palavras são faladas que são um verdadeiro milagre. Sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe responde depois dessa fala de Nicodemos. Em verdade, eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É isso assim mesmo. Parece assim que ele muda de assunto, não. É como se ele dissesse assim, olha, aonde eu cheguei, eu já estou no reino de Deus. Jesus está no reino de Deus, que está nele. O reino de Deus não é um lugar geográfico marcado. Tu vai entrar no reino de Deus, olha, é ali, a porta é ali. Até porque, gente, quando a gente fala em espírito, não é absolutamente nada do que a gente conhece de matéria. O reino de Deus é um estado íntimo. Então, ninguém vai chegar nesse reino se não nascer de novo. É como se ele dissesse, eu já estou nesse reino. E tu não vais conseguir chegar nesse reino se você não nascer de novo. A fala é direta, assim, se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos, como pode nascer um homem já sendo velho? Olha só. E é tão interessante que no nosso estudo passado a gente pegou o Evangelho de Marcos, a gente pegou o Evangelho de Mateus, em que eles perguntam, Jesus pergunta, quem dizem que eu sou? Uns dizem que tu é Elias, outro diz que tu é Jeremias ou um dos profetas. Poxa, todos eles já tinham desencarnado 600, 800 anos antes de Cristo. Como é que eles poderiam dizer que Jesus era a volta de Elias e de João Batista e de Jeremias ou um dos profetas? Aí aqui o doutor da lei faz essa pergunta. Então você vê que ele diz, olha, pode voltar. Mas eles não saberiam como, eles não tinham uma explicação total. Aí ele diz assim, como eu, um homem velho, posso entrar de novo dentro do ventre da minha mãe? É aquela pergunta, olha. Como pode nascer um homem já sendo velho? Pode entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Olha a pergunta. Aí vem a resposta, que aí essa resposta do nosso Senhor Jesus, o Nicodemos entendeu. Porque o significado do que ele falou aqui para a época ficou bem claro. Ao decorrer dos nossos séculos, mudaram tanto a interpretação. Mas vamos lá. Jesus lhe respondeu, em verdade, eu te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aí o que fizeram? Pegaram a água e colocaram o renascimento, um caldo que tu pega num rio
ou num tanquezinho. Jogou a água ali e pronto, tu já renasceu. Vincularam essa água ao batismo. Mas não era isso. O significado da água era outro. E nós vamos já saber qual é. E olha só por que não é. Porque na sequência do que Jesus fala, ele deixa bem claro o que é água e o que é espírito. Olha só, se um homem não renasce, não é nasce, é renasce, da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. A gente já sabe o que é reino. Nós não somos mais as criancinhas que estão dentro do cercadinho, achando que reino é um lugar demarcado, que Deus está sentado no trono e que ele vai estar lá com aquele cajado só dizendo, entra. Não, você não, entra. Não dá mais para pensar assim, gente. Então, olha lá. Agora aqui, olha a resposta. Ele mesmo, Jesus, dá a resposta. O que é nascido de carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele já dá a resposta em seguida. Quando ele diz assim, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aí ele vem e explica a água. O que é a água? O que é nascido de carne é a água, é a matéria. O significado da água, na época do nosso Senhor Jesus, era o início de tudo, era a formação material de tudo. Tem nada a ver com batismo. E aí Jesus explica, o que é nascido de carne é carne. Então, no ato sexual, papai, a mamãe vão formar ali uma nova criança dentro da barriguinha da mamãe. E eles estão construindo o corpo. O que é carne, olha aqui, ó, é carne. E o que é nascido do espírito é espírito. Então ele colocou aqui água, espírito. Agora ele colocou carne e espírito. Substituindo matéria e espírito. Aí diz, mas tia, esse espírito que é? Ele mesmo vai explicar. Não te admire de que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. Não te admira, Nicodemo, de eu ter te falado que é necessário nascer de novo. O espírito sopra onde quer. E ouves a sua voz. Mas não sabe de onde ele vem. Nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Então, ele fez uma comparação com o vento e agora com o Espírito. Olha só a metáfora. O Espírito sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai, que é o vento. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Então, o corpo eu sei de onde provém. Vem do ventre materno. Ali está o DNA do papai e da mamãe, né? Ali está um pouco de cada um. Eu sei a origem, mas o Espírito eu não sei. E aí ele continua. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso acontecer? Disse-lhe Jesus: pois que és mestre em Israel e ignora estas coisas? Você é um mestre em Israel e tu não sabe que o Espírito volta? Em verdade eu te digo que não dizemos senão o que sabemos e só damos testemunho do que temos visto. E é tão interessante que essa fala anterior, quando ele diz assim, ó, o mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito, não sabe de onde vem. Se o Espírito tivesse sido criado ali, naquele exato momento, porque todas as religiões são espiritualistas. Espiritualista é. Gente, a gente tem que estudar a introdução do Livro dos Espíritos para a gente saber os termos da ciência espírita.
Então, espiritualista acredita na existência da alma. Então, nisso daí, todos somos espiritualistas, porque ou vai para o céu ou vai para o inferno. Na crença de várias religiões. Né? Então, espiritualista. Então, tá. Então, se eu sei, se eu nego a reencarnação e acho que o espírito foi criado ali, naquele momento, então eu saberia a origem dele. Não, ele foi criado agora, eu teria a resposta para isso. Não, esse espírito foi criado agora. O pai foi formado o corpo e Deus criou um espírito para que agora, nasceu nesse momento esse espírito. Então eu saberia a informação. Mas diz o nosso Senhor Jesus aqui, olha, não te admire de que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Não sabe. Para onde vai? Também não sabemos. Olha, ele diz não sabe. Por quê? Porque a gente está construindo, a gente não tem um livre-arbítrio. A gente vai construindo. Então, a gente tem que ler com lógica. A gente tem que ler pontuando. A gente tem que ler prestando atenção. Porque o próprio mestre nos explica. Ele está dizendo, não sabe de onde vem. Ah, tia, mas eu acho que o espírito é criado na hora do corpo. Então, tu já sabe de onde vem. Então, tu tá certo e Jesus tá errado. Então, em verdade, eu te digo que não dizemos... Porque disse que Jesus ficou surpreso. Jesus ficou surpreso, imagina, né? A gente tem que entender... Sabe quando a gente está conversando com criança? Que aí você vai respondendo para a criança, você vai direcionando para você estimulando a criança. Tem assim, papai, isso. Aí você dá uma resposta, mas não é uma resposta, é uma resposta meio que uma pergunta. Para que ela responda, para que ela vá desenvolvendo. Então, um bom mestre, um bom professor, um bom pai, uma boa mãe, estimula a criança. Agora, o nosso Senhor Jesus é mestre dos mestres. Então, ele está a todo momento estimulando. É o que ele faz, ele não dá a resposta. Ele estimula o seu evangelizando, o seu discípulo, para pensar, para responder. Então, aqui ele deu uma chamada no Nicodemo. Muito me admira. O senhor é doutor em Israel e não sabe disso? Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. E entretanto, tá vendo como Jesus sabe? Eu tô aqui, é bom falar para ti, mas você não tá aceitando nada. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? É como se assim, o Nicodemos, eu tô te falando o básico do básico. E tu não tá acreditando. Se tu não consegue aceitar e entender a lei da reencarnação, como é que tu quer que eu te fale de coisas do céu? Como é que eu te fale de uma lição de um Cristo? Se você ainda não aprendeu, ainda não consegue compreender o básico do básico. Poxa, tanta fala de Jesus, daí não saireis até pagar o último cetil. Pedro, embainha a tua espada, Pedro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quantas lições do nosso... Quantas vezes Jesus conversando com espíritos perversos. Então, é necessário, além da venda, a infantilidade e o cercadinho. E só o tempo. Agora, de nada vale eu saber da reencarnação, eu aceitar a reencarnação, eu falar da reencarnação e isso não me torna um ser humano melhor. Era preferível que eu não soubesse. Porque quando eu sei a informação da reencarnação e eu tenho a consciência da reencarnação, o meu olhar para a minha irmã, para o meu irmão, para o meu pai, para a minha mãe,
para os meus funcionários, para os meus colegas de trabalho, para os meus vizinhos, para os meus filhos, para a minha vida, é um olhar diferente. Porque se eu fizer mal a alguém, e eu sei da reencarnação, eu sei que esse alguém vai voltar na minha família. Nós vamos voltar consanguíneos para trabalhar esse mal que eu fiz. E vai ser uma relação complicada. Se eu sei da reencarnação, eu não vou fazer mal a ninguém. Eu vou respeitar cada funcionário meu. Não vou humilhar ninguém, não vou explorar ninguém. Porque eu sei da reencarnação. Se eu olho para o meu pai, para minha mãe, para o irmão, para uma irmã, eu sinto um asco. Eu sei da reencarnação. É uma oportunidade de reabilitar. Se eu sei da reencarnação, eu entendo uma palavra chamada sacrifício. Então, meus irmãos, de nada vale eu ter a informação e não ter a vivência. E não ter a vivência. Quantas vezes Jesus curava e ainda cura? E ele diz, vá, não tornes a pecar para que não te ocorra algo pior. Nessa encarnação mesmo, a gente recebe às vezes bênçãos de recuperação. E aí depois que a gente passa tudo, a gente esquece e volta à mesma atitude equivocada de outrora. Vai adoecer de novo. Vamos pegar o Boa Nova? Livro Boa Nova. Esse estudo está no nosso canal, tá, gente? É o capítulo 14. Vamos pegar o meu aqui a partir da página 115, que não vai dar tempo para a gente ler tudo. Depois você pode ir lá no nosso canal fazer o estudo dessa obra. Alguém vai dizer assim, mas tia, como é que Humberto de Campos sabe de tudo isso? Nós aqui no nosso planetinha temos biblioteca e temos arquivos, temos museus que registram a história. Isso de uma forma muito precária ainda. Você tem noção dos arquivos do mundo espiritual? Não, você não tem noção. Na obra Memórias de um Suicida, tem o Aníbal, que é um dos professores. E o Aníbal, ele é responsável por ensinar evangelho, apresentar Jesus aos nossos irmãos que cometeram suicídio. E diz Camilo na obra que quando o senhor Aníbal começa a falar das lições de Jesus, abre como se fosse um telão e as imagens são projetadas, mas ele diz a imagem tem cheiro. Isso é como se eles estivessem lá vivendo. Então, Humberto de Campos é um excelente escritor. Então, Emmanuel o convidou, com certeza ele foi buscar esse material, esses arquivos, tanto é que ele diz no início da obra, ele estudou, escreveu o livro No Mundo Espiritual. Emmanuel, com certeza, acompanhou e deve ter feito alguma correção, se foi necessário. E aí materializou o livro aqui na Terra. Então, meus irmãos, existe um arquivo espetacular no mundo espiritual. Bora lá. Sem impedimento das dissensões naturais que procedem ao estabelecimento definitivo das ideias novas, alguns espíritos acompanhavam o Messias, tomados de vivo interesse pelos seus elevados princípios. Entre estes, está falando de espírito encarnado, tá? Figurava Nicodemos, fariseu notável pelo coração bem formado e pelos dotes de inteligência. Olha, o Nicodemos era um homem super inteligente, diz aqui Humberto de Campos. Assim, uma noite,
Ao cabo de grandes preocupações e longos raciocínios, Nicodemos procurou Jesus em particular, seduzido pela magnanimidade de suas ações e pela grandeza de sua doutrina salvadora. O Messias estava acompanhado apenas de 2 dos seus discípulos e recebeu a visita com a sua bondade costumeira. Então, foi na casa de Pedro. Após a saudação habitual e revelando as suas ânsias de conhecimento, depois de fundas meditações, Nicodemos dirigiu-se-lhe respeitoso. Fala de Nicodemos. Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei. Lei, lembra lá, Torá. Mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. O mestre sorriu, bondosamente esclareceu. Agora lembra que ele diz assim, que além dele ser muito inteligente, ele tinha um coração aqui, ele falou assim, notável pelo coração, bem formada. Então vamos ver aqui. Primeiro que tudo, disse Jesus, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Olha, porque muitos de nós somos fariseus. Ele disse, olha, antes de você ficar raciocinando, você precisa sentir. Como é que é sentir? É ler e ficar, eu estou sentindo o evangelho, aí chora, se emociona. Não, meus irmãos. O evangelho, ele fala de perdão. Ele fala de tolerância. Ele fala de resignação. Ele fala de indulgência. Ele fala da caridade material. Mas ele fala muito mais da caridade moral. Qual é a forma de eu sentir o evangelho? É estudando apenas ou estudando e vivendo? Eu preciso sentir o perdão. Como é que eu vou sentir o perdão? Perdoando. Sentir é viver. É praticar. Sinta o perdão. Sinta a tolerância. Sinta a resignação. Sinta o sacrifício. Então foi a primeira chamada. E a gente lembra logo de Alcíone, né? Deverias ter-lhe sentido os textos. E os fariseus, gente, eles se reuniam, passavam horas e horas discutindo o mesmo texto. Horas e horas discutindo o mesmo texto. Horas e horas discutindo, discutiu. Pronto, saiu dali, acabou, fechou, continuava a voltar a mesma vidinha. Somos nós. A gente, quantas palestras nós já ouvimos? Quantos estudos nós participamos? Aí eu faço uma autoavaliação. Como é que eu estou? Eu mudei? Mas, em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Então, lá no Evangelho, essa partezinha aqui, olha, antes de raciocinar sobre as suas disposições, deveria ter-lhe sentido os termos, os textos. Esse aqui não está lá. Aí vem Nicodemo. Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Interrogou o fariseu, altamente surpreendido. Poderá, porventura, regressar ao ventre de sua mãe? O Messias fixou nele os olhos calmos, consciente da gravidade do assunto em foco, e acrescentou: em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça. Olha o texto. Lembra que isso daqui é uma psicografia. Veio direto do arquivo do mundo espiritual. Lembra que João escreveu o Evangelho com quase 90 anos.
Ele está contando um texto que está na sua memória. E aqui Humberto traz do arquivo do mundo espiritual. Nasça e renasça para conhecer plenamente, olha o termo, a luz do reino. E ele perguntou, perturbado, entretanto, como pode isso ser? Nascer e renascer. Aí a fala de Jesus. És mestre em Israel e ignora estas coisas? Inquiriu Jesus como se estivesse surpreendido. É natural que cada um somente testifique aquilo de que saiba. Olha aí, lembra do que a gente leu? Testifique do que saiba. Porém, precisamos considerar que tu ensinas. Tu ensina e tu não sabe. Eu estou testificando do que eu sei. E era para você saber também. Apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos. Se falando eu de coisas terrenas, sente dificuldades em compreendê-las, com os teus raciocínios sobre a lei, como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. Extremamente confundido, retirou-se o fariseu, ficou André e Tiago, empenhados, e esse André é irmão de Pedro, né? Empenhados em obter do Messias o necessário esclarecimento acerca daquela lição nova. Então, essa leitura seguinte, aí Jesus vai conversar sobre esse assunto com o Tiago e o André. E a gente vê essa fala final do Jesus, que ele diz assim, olha, você não pode dar um alimento de um adulto para uma criança. Ela não suporta. A mesma coisa se fala de lições espirituais. A lição que o nosso Senhor Jesus nos trouxe foi a lição primária de relação. Ele não trouxe, a gente olha assim, mas é tão difícil viver o evangelho, parece assim que Jesus veio trazer uma lição que ele tem capacidade de viver e nós não. Não. Jesus nos trouxe uma lição básica, primária. Mas é alfabetização, gente. Olha, qual é a nossa lição? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É só isso. A nossa lição ainda é de relação. Aprendermos a nos relacionarmos uns com os outros sem matar ninguém, sem agredir ninguém, sem explorar ninguém. É isso. Uma lição básica. E a gente fica todo cheio de dedo achando que é a maior lição do mundo que ele trouxe, que é uma lição de um Cristo super evoluído. Não, isso é o primeiro passo básico para a gente começar a nossa caminhada evolutiva. Aprendermos a nos respeitarmos uns aos outros. Foi bom, gente? Deu para aprender? Depois de dar uma lida, é tão gostoso. Vamos orar. Vamos então fechar os nossos olhos para facilitar a nossa concentração. Respira profundamente. Pensa em tudo aquilo que nós aprendemos hoje. Veja o nascer do sol, o novo dia que nasce. O nosso Pai nos falando, meu filho, mude. Faça diferente. Sinta o Evangelho. Obrigada, amor amado, por mais uma noite em família, reunidos em Teu nome. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada.
Obrigada por todas as lições que nos foi trazida essa noite através da espiritualidade amiga. Que nós possamos, divino amigo, pensar no que temos feito da nossa vida. Entender a lição tão básica de relação. E que precisamos, Senhor, urgentemente mudar as nossas atitudes. Muito obrigada por mais esse momento. É em Teu nome que aqui estamos. E que a Tua bênção, Senhor, que a Tua paz possa envolver a todos nós, aos nossos amigos desse planeta que se encontram nos hospitais, que também possam ser amparados e assistidos por Ti. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.